a própria vida renunciou. Que louvor, lindo esse louvor. Esse amigo é Jesus, amém? Você não pode perder a amizade dele em hipótese alguma, porque ele é o melhor amigo. Tá bem, pessoal? Não tem para ninguém, nem para os seus parentes de sangue. Igual a ele, não há. Tá bem? Eu quero trazer uma palavra nesse domingo para você, com o título Trazendo de Volta o que Foi Perdido. E esse título é baseado em Lucas, capítulo de número 15, o verso 8 a 10. 8 to 10. Luke, chapter 15, verse 8 to 10. Yes or no? Então é esse texto. Você está achando? Nós temos um irmão aqui, um irlandês aqui hoje. Você não quer que eu vou pregar só para ele em inglês aqui, né? Não? Bem-vindo o nosso irmão que está aí na sala, acompanhado com Carlos, que está próximo dele. Nós temos aqui um culto internacional que a partir do mês de fevereiro vai começar a funcionar de manhã, 9 horas da manhã. Quando a galera nossa aqui chegar para a escola bíblica, às 9h30, já está lá meia hora de culto aqui já acontecendo. Para os estrangeiros que não falam língua portuguesa. Eu falo, não é somente para ingleses, é aberto àqueles que não falam língua portuguesa. Porque vocês sabem que a maior parte do público europeu fala o inglês. Então nós vamos deixar de usar English Service para International Service. Culto internacional. Ok? Então já vai pegando aí, porque uma igreja de alinhamento alinha as coisas. A gente ouve, avalia e ajusta. Porque a igreja que quer ser uma igreja que avança e conquista, tem que estar disposta a mudar. O líder que quer crescer, ele não pode ser engessado. Você deve ser um líder agradecido e nunca conformado. Pessoa conformista, ela fica estacionada do mesmo jeito. Passa um ano, passa 2, ela não lê um livro. E ela acha que ela vai crescer no conhecimento. Continua do mesmo jeito. Você é a pessoa conformada. O agradecido, ele agradece, mas ele sabe que Deus tem mais para dar. Quem entende essa palavra, diga amém. Então eu estou fechando o ano super grato ao meu Deus por tudo. Mas eu sei que o que Ele tem para mim está só começando. E olha que eu tenho 52 alguns meses de idade. E eu sei que para mim isso só está começando. O que dizer para um jovem, um adolescente que está me ouvindo nessa manhã? O que Deus não pode fazer por meio da sua vida, por meio do seu ministério? Seja atento aos movimentos que Deus faz. Seja atento àquilo que você chama de crise, que muitas vezes aparece na sua vida, porque às vezes uma crise vem para fazer você perder alguma coisa que deve ser perdida. Mas há crises também que acontece, que você perde algo e que você tem que voltar para procurar, porque aquilo faz muito sentido na sua vida. Então nessa manhã, eu quero falar baseado no que Jesus ensina, nesse capítulo 15. Nessas parábolas que você deve já ter lido, a primeira parábola, ele começa a falar sobre uma ovelha perdida. No grupo de 100, você deve conhecer. Eram 100 ovelhas. Quem não conhece a música? Juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas.
que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Vai mais? Vamos? As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo. Aleluia. Nossa, essa velha tá difícil para sair. Então vamos uma nova, pega a Ré maior aí. Como que é aquela nova que vocês cantam? Que fala que deixou no... Vai nas montanhas. Como que é? Vamos ver se vocês pensam e ajudam o pregador. Senão eu vou cantar ela em inglês. Qual é a música, mano? Hã? Meu Deus do céu. Em inglês, como que fala a palavra? Reckless. Como que ela começa? Como que ela começa em inglês? Não, é em inglês, pro irmão lá cantar com a gente. Hã? Como que ela começa, irmão? Faz o solinho então, pra gente lembrar, ué. Enquanto isso eu corro aqui pra tentar achar. Uau! Ei, crente rápido! Before I spoke a word, you were singing over me. Mais retorno aqui, maestro. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Tem a ver com a pregação. Oh, impressionante. Oh, it chased me in the fight. Found a in 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Solta o som disso aí, irmão. Vamos cantar sério. Vamos lá agora. Vamos lá. Só faltou bater aqui, né? Vamos lá. Uou! Ajuda aí, Yasmin. Vamos lá. When I was your for, it's still your love for me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me in
and I'll fight it right from living 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Amém. Vamos lá para a mensagem. Esse Deus que acha a gente, quando a gente até tenta esconder dele, porque para Deus não há lugar que ele não te veja. Sabe disso? Olha, o pecado te afasta de Deus. Por quê? Porque você, quando erra, você quer esconder. Mas não há lugar que Deus não esteja. Até na hora do seu fracasso, Ele está ali perto, te olhando. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Se eu falo para alguém que fracassou esse ano, eu começo essa mensagem dizendo para você que Deus tem algo profundo, tem que, muito profundo, a fazer com você ainda nesse domingo. Talvez você está olhando para trás e dizendo, uau, que ano difícil, que ano frustrante, que ano. Mas hoje nós vamos olhar para essa parábola aqui da dracma perdida. Diga lá, dracma perdida. E vamos ver o que ela nos ensina quando alguém perde algo dentro de casa. Aqui que está o detalhe, viu, irmão? Perder, ainda perder dentro de casa. E nós vamos ver, segundo o que ela mesma nos ensina, como é diferente quando você perde algo dentro de casa e algo quando você perde fora. Mas aqui eu vou tratar de algo quando você perde dentro de casa. E eu quero começar essa mensagem falando sobre essa dracma, que na versão que eu tenho aberta aqui, fala que era uma moeda valiosa. Tinha um valor. E ela era algo importante dentre algumas coisas que aquela mulher tinha. E ela perdeu. A dracma não era qualquer moeda, como eu estou dizendo. Ela tinha valor, identidade. E para muitos estudiosos, fazia parte de um adorno especial usado pelas mulheres. Isso nos ensina princípios poderosos e eu quero partilhar com você aqui pelo menos 6 princípios dentro dessa parábola. Diga lá, 6 princípios. E uma coisa muito importante, só se perde aquilo que um dia teve valor. Diga lá, só se perde aquilo que um dia teve valor. Só vai dar importância realmente àquilo que vale. E é o que acontece com essa mulher. Você não procura o que não considera importante. Aquilo que você perdeu, às vezes, e não tem importância, você está nem aí para isso. Muitas perdas espirituais começam quando deixamos de valorizar o que Deus nos deu. Por exemplo, a gente encontra pessoas que falam do passado dela com a tristeza muito grande. Ela diz assim, eu já fui isso, eu já vivi isso, eu fazia isso. Na Europa, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, encontrar gente assim, que traz um relatório do passado um pouco longe, perto, sei lá, de meses, e diz assim, olha, eu era uma pessoa assim, sabe, zelosa pela presença de Deus, eu tinha um coração tão apaixonado, eu tinha o hábito de ler a palavra de Deus. Sei o que aconteceu, de um tempo para cá eu não consigo fazer isso. Eu tinha uma intimidade com os princípios espirituais que a palavra nos revela. Eu era uma pessoa tão sensível ao Espírito Santo. E de um tempo para cá, não sei, eu não consigo. Já ouviu alguém dizer assim, eu não conseguia passar uma semana sem viver um tempo de comunhão com os meus irmãos, com a minha família na fé.
Mas hoje não sei, eu não consigo mais viver isso. É possível que alguém aqui está a identificar com algo que eu estou falando? Porque é possível que há alguém me ouvindo nessa manhã, ou em casa, que já passou ou está passando por isso. Mas o fato de estar perdido não significa que deixou de ter valor aquilo que você está a lembrar. Olha, eu fazia isso. Eu perdi essa comunhão. Eu perdi aquele jeito de fazer, de começar o dia lendo a Bíblia. Eu perdi aquela intimidade que eu tinha diante de sair, entrar para o meu secreto e falar com Deus. Eu perdi isso. E o que eu tenho que fazer? Como fazer para eu achar? E eu disse que na introdução dessa mensagem, que isso é algo que a pessoa perde dentro de casa. Perdeu! E hoje, você encontra gente, pessoas, dizendo, cara, como que eu fui perder isso? Como assim? A perda aqui, da parábola que nós lemos, aconteceu aonde? Dentro da casa daquela pessoa, do personagem que Jesus menciona aqui. A dracma não foi perdida na rua, nem por ataque externo, mas dentro da própria casa. E aqui que essa parábola me ensina que nem toda perda ela vem do mundo, ela vem do externo, ela vem por influência de outros. As perdas, às vezes, outros de fora, ela tira proveito de algo que você já perdeu dentro de casa. O fato de você perder certas intimidades com Deus, de certos valores que você praticava, te fragiliza. E quando o externo te ataca, você se torna uma presa fácil do inimigo. Quantas pessoas já venceu tentações diversas, problemas grandiosos, e depois tropeçou em coisas tão pequenas? Você fala assim, meu Deus, como assim? Como eu pude fazer isso? Como eu pude dar esse lugar? Como eu pude fracassar nisso aqui? Mas aqui nessa mensagem vai te dar um leque, uma abertura grande de entendimento para você perceber que aquilo que você perde dentro da sua casa vai influenciar no resultado externo. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E às vezes nós, como igreja, afastamos de Deus, deixamos de servir a Deus com alegria. Às vezes estamos, muitas vezes até ativos, fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo vazio. Tem gente que já vive no automático. Ele está envolvido com coisas. Ele acha que fazer coisas é aquilo que está a agradar a Deus. Mas o interesse de Deus não é que você esteja fazendo muita coisa. O interesse de Deus é que você tenha uma intimidade com Ele. É que você esteja conectado com Ele. De nada adianta você, estarmos fazendo um monte de coisa, mas estar com uma vida totalmente perdida, desconectado do Todo-Poderoso. De nada adianta eu querer viver a minha aparência. Eu querer agradar as pessoas que estão à minha volta. Se na minha intimidade com o Senhor, eu já perdi completamente a conexão. Ocupar e estar desconectado não faz sentido para Deus. Não adianta você ocupar, pegar aquela frase, mente vazia é a oficina do diabo, e encher de coisas, mas todas as coisas que você colocou não faz sentido nenhum para Deus, também você cometeu um erro. Você simplesmente se ocupou demais, mas com aquele que você tinha que estar conectado, você se perdeu. A casa representa aqui, nessa parábola, sabe o que, queridos? O coração. Diga lá, o coração. Diga lá, o coração. E é dentro dele que muitas perdas silenciosas acontecem. É por isso que em Provérbios 4:23 diz um texto assim, sobre tudo que se deve guardar,
guarde o teu coração. Você precisa proteger o seu coração. Não é por acaso que Jesus diz: aonde está o coração, está o tesouro. Se o coração não estiver cheio de Deus, fica difícil. E para que você comece a fazer uma mudança, ou tenha uma mudança, olha para essa parábola e veja como Jesus é bem claro. Ele vai dizer que a mulher, ela usa um princípio muito importante aqui, que eu quero te entregar. Diga lá, o princípio da luz. Diga lá, o princípio da luz. Ela usa esse princípio. O que é que ela faz para cumprir esse princípio? Ela cata uma candeia, uma lamparina. E ela pega essa lamparina e acende a lamparina. Então a primeira atitude da mulher aqui é o quê? Acender, meter luz na casa. É colocar clareza na coisa. Sem luz não há como encontrar o que foi perdido, irmãos. Você já entendeu? Sem luz não há. Então a resposta aqui, se você fala de luz, quando você fala de luz, você olha para a palavra. O que a palavra é? Lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para o meu caminho. Então você precisa entender que ela teve uma atitude de acender a lamparina. Ela preparou. Luz fala de quê? Fala de verdade. Comprometimento, revelação do Espírito. Luz fala disso. Quando você acende a luz, meu irmão, você começa a fazer uma autoavaliação de si mesmo. Você consegue enxergar o seu próprio defeito. Você consegue ver e dizer, olha como eu estou. Eu preciso de mudança. Quando a luz é acesa, ela revela cantos escuros da nossa vida. Lugares secretos. É isso que essa mulher teve aqui que fazer. Ela teve que acender a luz. Sabe por quê? Porque ela precisava procurar o que ela tinha perdido. E quando você acende, irmão, a luz, naqueles lugares, já fez uma faxina geral na sua casa alguma vez? Claro que já. No seu quarto? Já viu? Quando você acende, você mete luz, você fala, uau, quanta poeira. Uau, aquela parte da meia que tinha sumido, olha ela aqui. Até dinheiro você encontra dentro da sua casa. Quem já fez isso dentro do carro? O Valdir que pode dizer isso, Valdir. Quanto de dinheiro você já achou dentro de carro? Lá na sua empresa? Dinheiro! Por quê? Porque faltava luz. A luz ali era os funcionários, era você trabalhando. E nós precisamos ter isso, irmão. Nós não podemos negligenciar áreas da nossa vida. Quando a gente começa a ler a palavra, essa luz vem, a gente é confrontado. Deus começa a mostrar algumas coisas para nós que faz todo sentido. E aí, começa a acontecer aquilo que nós precisamos, restauração. Mas restauração sem um posicionamento e sem exposição não existe. Para ser restaurado, você tem que se expor. Quantas vezes nós não queremos se expor? Às vezes nós não queremos ouvir a verdade. Tem até aquela frase que todo mundo é, a verdade dói. Porque a palavra, ela confronta a gente. Sabe aquela palavra que Davi ouviu? Esse cara é você, moço. Uau, eu? É você, Davi. É você que pegou a mulher do vizinho. É você, Davi, que cometeu um erro mortal. Sabe o que é isso? Isso é a palavra que faz isso com a gente, crente. Se você perder a intimidade com a palavra de Deus, nada faz sentido na sua vida. Se você é o tipo de crente que deixou de usar a palavra do Senhor como prática, como o seu comer diário, acabou.
perde o sentido. Quem está disposto a meter luz aí, diga graças a Deus. Luz, 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 luz. Palavra de Deus, palavra. Palavra. Para quê? Para ela revelar o caminho de volta. Você lá vai com a cara, com os olhos diante do prego, meu irmão. Você vai dar de cara no muro. Mas se você tiver com a palavra, vai fazer assim, ó. Não vai que vai se dar mal. Não continue que você vai se acabar. Sabe o que ela faz? O segundo princípio que ela mostra aqui nesse texto, essa mulher, nessa parábola, ela varre a casa. Diga lá, varrer. É o princípio do arrependimento e da limpeza. Para quem está a apontar, é o princípio do arrependimento e da limpeza. Depois de acender a luz, a mulher varre a casa. E varrer aqui está falando de remover o quê? Está falando de quê, gente? Remover excessos, tirar sujeiras, corrigir desordens, abandonar práticas que atrapalham. Muitas vezes queremos recuperar o que foi perdido sem mudar nada, sabia disso? Mas Deus trabalha com transformação. Diga lá, o meu Deus é um Deus de transformação. O meu Deus transforma as pessoas. Não adianta você querer recuperar o que você perdeu, mas com os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos não dá. A gente tem que ouvir Deus por meio da sua palavra, ver aquilo, a forma como Ele dirige a gente e mostrar o arrependimento verdadeiro. Não apenas sentir tristeza, mas mudar de direção. Mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de comportar uns com os outros, na minha casa, com os de fora, na igreja, na comunidade, no bairro, na cidade. As pessoas precisam ver isso na prática. Porque a maior pregação não é o que eu falo, é o que eu vivo. É a forma como eu ando, é a forma como eu me comporto diante dos meus. Primeiramente, aqueles que me conhecem por dentro, aqueles que andam comigo, aqueles que sentam à mesa comigo, aqueles que comem comigo, depois aqueles que andam mais próximos, meus amigos, eles precisam ver isso em mim. E isso só é possível em Deus. Isso é possível em Deus. Não é o seu esforço humano, é a sua cedência, é a sua carência, é a sua necessidade, é você se lançar em Deus. É você dizer, Deus, eu sozinho não consigo fazer isso. Para de mascarar. Para de achar que você vai conseguir fazer a mudança se você não se jogar nos pés de Deus. Você pode fazer a campanha dos 12 dias. Você pode fazer o que for. Se você não estiver disposto a ouvir Deus e dizer, Deus, aquilo que tu falar comigo, que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Está doendo, mas eu vou mudar, Senhor. Porque eu sei que isso é para o meu bem. Porque Deus não faz nada com a gente. Não pede nada a gente que não seja para o nosso bem próprio. Muito obrigado. Quando você gasta o seu tempo, na verdade, você só está ganhando. Porque o final da música diz que depois vem a recompensa. Você ocupa o seu tempo com Deus, vem retorno. Vem retorno, meu irmão. Tudo rápido. Então, no que você precisa mudar com essa vassoura, pastor? Hábitos. Pecados tolerados, distrações, relacionamentos nocivos. Prioridades invertidas, coisas que ocupam o seu tempo e que te suga, e que às vezes você não dá conta, ou se deu conta, ignora. Às vezes não é por não dar conta, você já viu, está ali, eu tenho que trocar isso, eu tenho que mudar isso, mas deixa para amanhã, deixa para outro dia, deixa para uma outra ocasião. Deus não consegue, nem vai restaurar, irmão, um ambiente que resistem à limpeza. Entendeu?
Sabe quando você leva alguém para limpar uma casa e ela começa a limpar, aí o dono chega, cuidado, isso aí você não precisa tocar não. Aí você vai lá, vai mexer, isso aí você não toca não. Isso aí, cuidado. E aí você começa a falar assim, quem trabalha nessa área, fala assim, vou ter que fazer um faz de conta aqui. Porque tudo que eu vou limpar não pode tocar de conta. Mas na verdade precisa produto. Precisa remover. Precisa arrancar mesmo a poeira, lavar, produto mesmo, sabe? E é isso que acontece, irmãos. Muitas vezes na vida nossa. A gente quer resultados fazendo a mesma coisa, fazendo de conta. Oh Deus, eu quero uma mudança. Pastor, mas isso é o tipo de mensagem para pregar no último domingo do ano. Irmão! Porque tem gente aqui que perdeu algo no 2025. E é tempo de você trazer luz para uma reparação. Porque se Deus que fala está aqui para mudar a sua vida, a minha, a nossa, nós temos que ouvir aquilo que Deus está nos falando. Ela fez uma coisa, ela varreu e ela buscou diligentemente. Sabe o que ela usou aqui? Um princípio. O princípio da perseverança. Ela foi o quê? Perseverante. Ela foi uma mulher perseverante. Ela procurou diligentemente até encontrá-la. A busca dela aqui não foi aquela busca superficial, nem apressada. Ela é insistente, de uma forma intencional. Ela cuidou dos mínimos detalhes para chegar no objetivo que ela queria. Ela sabia o que ela estava buscando. O que isso ensina para você? Restauração é um processo. É um processo. O ano que vem, nós vamos falar sobre processo. Ou seja, nós vamos falar sobre um propósito. Vai ser o título do ano que vem. E ali, para você encontrar um propósito, existe um processo. Nada acontece assim do nada. Aqui, no caso dela aqui, quando ela cuida dos detalhes, ela tratou daquilo que estava oculto, daquilo que estava escondido. Não apenas isso, mas ela foi com constância, perseverante. Eu vou encontrar essa moeda. Para mim, ela tem importância. E volta no início da mensagem. Você procura restauração naquilo que te importa. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala a coisa com ele, parece que tem um escudo de bronze no ouvido dele? Você fala, parece que não entra. Parece que não faz sentido, porque para ele não importa. Ele está decidido a viver uma vida perdida. Ele está decidido a viver uma vida de perca, de derrotas. Então, aí você fica assim, mas como, pastor? Eu tento, mas não consigo. Mas você não pode desistir facilmente das coisas. Aliás, você não pode desistir. Ela não desistiu. Jeremias capítulo 29, 13, tem um versículo que você conhece que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso, tem que ser todo. Deus não é Deus de meio termo, irmão. Ou é tudo ou é nada. Deus não é Deus de cima de um muro, irmão. Ou você pula para o lado dele ou você cai já do braço do capeta. É assim que funciona com ele. Deus não aceita a pessoa morna. Ou é quente ou é frio. Você tem que ter uma decisão diante do Senhor. Sabe disso? Você tem que ter essa decisão. A pessoa quando fica lá, não sabe para onde vai, em cima do muro, seu irmão muda, não, um pé lá, outro pé. Esse tipo de gente, esquece. Nem o diabo preocupa com ele. Como diz o ditado, que o muro já é do diabo. Sai de cima do muro, irmão, o diabo nem tá aí. Você tem que tomar uma posição, porque com Deus é assim. Ele quer ver o seu coração por inteiro. Não adianta você camuflar, esconder uma parte. Ou é tudo dele, ou não é nada. Ele não aceita partilhar a casa dele com outro.
Se o intruso tentou entrar na sua vida no ano 2025, eu tenho um conselho para você. Chame o Senhor. Pega a vassoura, meu irmão. Limpa tudo e bota ele para correr. E diga, não, esse lugar aqui tem um dono. Quem conhece essa palavra, diga graças a Deus. Esse lugar tem um dono. Sabe o que aconteceu quando ela fez tudo isso? Olha o outro princípio. Ela manifesta a alegria da restauração. Gente restaurada é assim. Gente restaurada, ela consegue demonstrar isso. Indiferente da crise, da situação que alguém esteja passando, isso não representa nada. Isso é falta de restauração. Às vezes você está passando por uma crise, por um momento difícil, mas você é uma pessoa restaurada. Sabe por quê? Porque é a alegria do Senhor que é a sua força. Se você está passando por um momento difícil, Ele está ali com você. Quando essa mulher encontra a dracma, ela chama outras pessoas para quê, gente? Para quê? Celebrar, gente. Para dançar, para festejar, para entregar toda a alegria. E contar para as pessoas o testemunho. Quanta gente assim tem dificuldade de contar as coisas boas que Deus faz. Pede, como diz aquele ditado, igual filho de cego. Mas quando recebe, é igual os 9 leprosos. Vai embora e não quer saber de nada. Não volta para agradecer. Ela não. Ela fez o esforço, a parte dela. Ela cuidou dos detalhes que tinha sem ela cuidar. Ela leu a Bíblia. Ela deixou o Espírito Santo trabalhar com a luz. Ela fez a parte dela, que é arrastar os móveis, limpar tudo. Mas quando ela achou... meu irmão. Ela saiu com alarido. Vizinha! Da frente, de trás, do lado, de cima. Vizinha! Mudou aqui em casa. Mudou aqui na minha casa. Acertei a minha vida com meu marido. Acertei a minha vida com meu filho. Acertei as coisas com quem eu tinha débito. Eu corrigi. Porque Jesus mudou a minha vida. E quando Jesus muda, você cede. Quando Jesus muda, você deixa de ser o seu eu, o seu nariz empinado. Você passa a ser humilde como Ele foi e como Ele é. Ela chama para comemorar. Porque a Bíblia diz, termina essa palavra dizendo que há alegria no céu. Quando o quê? Quando o quê, gente? Quando um pecador se arrepende. Tem gente que, crente, né? Lê isso aqui e acha, não, pecador é que é miserável, que é vizinho meu que não converte. Não, irmão, essa mensagem é para nós hoje. Estou pregando para vizinho seu, não. Se ele estiver ouvindo, a palavra vai pegar ele também. Mas essa palavra é para nós. Pecador, sim. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos, regenerados pelo Deus que morreu na cruz, dando o seu filho por nós. Essa que é a diferença. A alegria no céu, quando uma mulher, um homem, reconhece o seu erro. Sabe por que a alegria, irmão? Sabe por que essa alegria acontece? Porque Deus sabe que você e eu fomos ao encontro do propósito, daquilo que Ele tem para nós. Eu quero te chamar, coloca de pé nesse momento, por favor. Deus, Ele não é aquele tipo de gente que só serve para apontar o dedo para os outros. Não. Deus não. Ele é um Deus que Ele celebra o retorno. Escute bem, olha, escute. Celebrar o retorno, celebrar a conquista. Tem uma frase que a gente fala, que chorar com os que choram, até que é fácil. Agora sorrir com quem está sorrindo, que para muita gente é difícil. Tem pessoas que têm uma facilidade de estar junto com gente miserável, conversador fiado, que fala mal dos outros, mas tem uma dificuldade de estar perto de quem está para cima, que tem uma palavra de Deus sempre, que tem uma direção, que tem uma palavra de luz. Eu quero te dizer, o Deus que nós servimos não é o Deus de apontar dedo, Ele é um Deus que celebra retorno, restauração, cura. Ele é um Deus que festeja as suas vitórias, meu irmão, porque a sua vitória não é sua, é dele.